com a nossa maneira inusitada de analisar produtos. Som. Nossa, quanta gente, que da hora. Boa tarde, galera. Vamos fazer o ritual de sempre, né? Aquele... Boa! Aê, campuseiros! Bom, o tema de hoje que a gente vai falar vai ser de micro front-ends. Aqui quem trabalha com desenvolvimento de software? Levanta a mão aí. Boa, tem bastante gente. Front-end? Também tem bastante gente. Boa. Beleza. Bom, aqui vai ser uma breve introdução, né, que eu vou contar também referente aos desafios que eu tive aí para fazer a implementação de micro front-end nas empresas que eu já trabalhei, né. Uma delas aí é um grande e-commerce aí brasileiro e aí eu fui desenvolver esse micro front-end e não deu certo, mas eu vou contar para vocês por quê, né. Bom, primeiramente, né, vamos falar sobre mim, né. Quem sou eu, né? Atualmente eu sou Tech Manager, né. Estou me aventurando aí como empreendedor e eu descobri que sendo empreendedor você acaba trabalhando mais se você estivesse trabalhando ali no CLT, né? Porque, querendo ou não, ali a sua carga horária, a sua cobrança diária, ela é muito maior, né? Então, eu estou trabalhando criando conteúdo para treinamentos de front-end, tá? Bom, sou líder de comunidade aí desde 2014, então estou aí ativo desde 2014 fazendo palestras e trazendo outras pessoas para palestrar. Então, se tiver interesse, me procura aí que eu dou o caminho aí como que faz essas paradas loucas aí de participar dos eventos. Bom, sou criador de conteúdo também, né? Então crio conteúdo no YouTube, no Medium, em vários lugares aí sobre tecnologia, no caso sobre código de fato, né? Então eu ensino a galera como programar algumas coisas e também sou membro da Mozilla e meu arroba ali é unicorncoder para todas as redes sociais. Se vocês quiserem postar alguma coisa e me marcar, eu vou gostar bastante, isso vai me ajudar e vai ajudar vocês, que dá visibilidade do conteúdo que vocês têm interesse aí nas redes sociais, beleza? Bom, dando continuidade, né? Mas o que é um micro front-end, né? Todo mundo está falando aí bastante sobre micro front-end, isso aí vem chegando no mercado com uma grande força, mas o que é o micro front-end de fato, né? Aqui eu coloquei uma forma bem chula mesmo de explicar, que é o quê? A forma de você dividir o seu projeto em pequenas partes, né? Tá, mas beleza, né? Mas como que a gente faz isso, né? Bom, vamos pensar aqui. A gente tem um monolito, né? Então, eu coloquei algumas divisórias aqui utilizando o SPA, né? Que é o Single Page Application, né? E aqui eu tenho a camada de visualização, onde eu estou trabalhando ali com React. Eu tenho ali o vitrine barra CTA, que é o Call to Action. Eu tenho ali uma página de pagamento e eu também tenho ali uma página de conteúdo, né? E em seguida eu tenho o quê? Eu tenho um serviço para cada um deles. Então, na verdade, um para cada não. Eu tenho um serviço para todos eles, né? E, em seguida, eu tenho um banco de dados único para todo mundo, onde eu vou consumir essas informações. E ali o time ele vai fazer a gestão de tudo aquilo. Pensa aí, você tem um time multidisciplinar, e seu time, você tem demandas, e todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo mexe com tudo, e todo mundo vai mexer no mesmo projeto, tem aí um time de 7, 8 pessoas, todos mexem ali no mesmo projeto. A chance disso dar ruim é grande. Na última empresa que eu trabalhei, a gente teve um grande problema com isso, por quê, né? Porque a gente começou a envolver outro time para começar a trabalhar. E esse outro time não tinha noção de como que era a nossa rotina de trabalho e ele começou a subir outras features, sendo que eles tinham que validar em outra branch, acabou não ocorrendo comunicação e a gente quebrou o projeto inteiro. Tá, mas e aí, o micro front-end atenderia aí? Tenderia, né? Mas de onde vem o micro front-end, né? Se a gente parar para pensar, né, a gente tem ali a questão de microserviços, né? Que é basicamente o quê? Eu tenho ali a camada de visualização, continua a mesma, vamos se dizer, eu tenho ali o único projeto front-end, e eu tenho ali uma distribuição diferenciada, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente começa a pensar nos diagramas e pensar em como que seria feito esse projeto. Bom, eu tenho ali um API Gateway e eu tenho ali a camada de serviços. Ali eu já diferenciei um pouco, né? Que eu coloquei ali a vitrine, que é um serviço separado. Eu tenho ali um pagamento e eu também tenho ali a questão de conteúdo. Então, cada um deles ali vai ter uma API, vai ter um serviço ali direcionado, ali um cluster para ele. Beleza. Se cair um serviço da vitrine, seu front ainda cai, seu front ainda quebra. Por quê? Porque você ainda vai ficar dependente ali de uma perna ali do seu projeto para que ele consiga funcionar e renderizar todas as informações corretamente. Tá, mas beleza, né? Da onde vem microserviço, né? Todo mundo fala que microserviços
é a forma de arquitetura do momento, né? Mas se a gente parar para pensar, né, o microserviço, ele veio ali do SOA, né? Que quem nunca ouviu falar do SOA, normalmente é porque nunca trabalhou com Java, porque o Java começou com a questão da orientação do SOA, né, que é o a arquitetura de serviço orientado, né, que ele tem alguns princípios básicos, né, que é a questão de composição de serviço, reusabilidade. Então, alguns desses caras aqui, eles estão presentes ali no microserviço, que basicamente ele é o quê? Ele é uma evolução do SOA. Então, basicamente, o microserviço não é algo novo, tão novo assim, porque o SOA já existe desde 1996, mais ou menos, né? Então, ele veio aqui como uma inspiração, né? Tá, mas aí o micro front-end, né? Falei, não expliquei o que é o micro front-end, né? Bom, vamos pensar aqui, né? Eu tenho ali um vendor JS ali, esse exemplo é muito bom, que inclusive tem no livro do Martin Fowler, que ele é um vendor, né? Basicamente, o que ele é? É a junção de todas as bibliotecas que você tem ali em comum no seu projeto. Porque se você coloca ali cada projeto com bibliotecas repetidas, seu micro front-end vai ficar pesado. Então, você tem uma grande dependência ali em performance. Por quê? Porque você vai ter que renderizar tudo de novo, você vai ter que bater na URL ali do CDN, vai ter que trazer tudo de volta, e isso vai demorar. Se você tem ali tudo unificado ali num header só, você só vai mudar o escopo da sua página e vai fazer com que aquilo seja renderizado com uma facilidade maior, trazendo a sensação de real-time. Ainda não é o real-time, porque o real-time é bem complexo de explicar o que é um real-time, né? Porque nada é real-time. A gente leva algumas frações de segundos, né? Bom, mas o que mais temos? Ali eu tenho o root. O root é toda essa parte verde, que é a parte maior, que a gente tem aqui no projeto. Que ele é o quê? Ela é a camada responsável pela orquestração ali do seu projeto. Então, eu tenho ali a aplicação 1, a aplicação 2 e uma região ali para ser renderizada. O root ele é responsável por isso. Quando você bate na URL ou você faz a transação de um endpoint para o outro ali do front-end, você vai fazer o quê? Vai bater no orquestrador. O mesmo conceito de você trabalhando com rotas. Você está trabalhando com rotas, só que a diferença é o quê? Que você vai renderizar um projeto novo ali dentro. Tá? Bom, vamos lá. Vamos ver isso aqui com um exemplo prático, né? Aqui eu tenho uma loja onde eu tenho ali um produto. Esse meu produto é o quê? Ele é um caminhãozinho. Eu tenho várias possibilidades ali. E eu tenho vários times executando, né? Eu tenho o time que trabalha com a home, com produto, e um outro time que trabalha com 3 produtos ao mesmo tempo, né? Que é o carrinho, etapa de pagamento e a mensagem de sucesso. Porque eu preciso ter um feedback se deu certo. Então, eu tenho ali o time do Inspire, que ele vai trabalhar somente com a vitrine. Então, ele toma conta só da vitrine. Ele não vai mexer ali no produto, não vai mexer ali na cesta de pagamento. Então, se der algum problema ali na vitrine, a gente já sabe quem foi. Então, não tem como ter erro aqui. E assim por diante, né? Os outros times também. Então, cada um tem as suas responsabilidades. Isso já entra no quê? No conceito do Single Responsibility, que é do Solid. Tá, mas beleza, né? O consumo de SPA. Hoje em dia, as 3 SPAs mais famosas que a gente tem para trabalhar é o quê? É o React, o Angular e o Vue. Os 3 aqui são as 3 top ferramentas que a gente tem aí para trabalhar, para criar frameworks. Para criar frameworks não, para criar front-end, né? Porque a gente poderia estar trabalhando com Ember, a gente poderia estar trabalhando com qualquer outra linguagem, mas essas 3 são as melhores aí que a gente tem no mercado por questões de atualização e até mesmo pelo gerenciamento da comunidade em cima delas, né? E o micro front-end, você consegue utilizar os 3 se vocês quiserem. Você pode sim utilizar os 3, sem problema nenhum. Por quê? Porque como você está dividindo responsabilidade, não importa o que vai ser renderizado, desde que seja renderizado de uma forma equivalente, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem várias formas da gente trabalhar com micro front-end, que a gente já vai falar sobre isso, né? Bom, agora vamos aqui, um ML. Eu gosto de trabalhar com diagramas porque é muito bom a gente ter isso visual, né? Então, esse diagrama eu montei também com a questão do quê, né? É um projeto que eu fiz e eu fiquei pensando, né? Porque toda vez que eu fazia a renderização, ele demorava muito para carregar a página. E eu pensei, por que eu não posso separar aqui o meu orquestrador das minhas bibliotecas e dos meus projetos, né? Aí eu comecei a estruturar, né? Eu falei, não, beleza, né? Eu tenho 3 projetos aqui que são React, 3 coisas em comum. Eu tenho aqui a vitrine, pagamento e conteúdo. E em seguida ali eu tenho a biblioteca, etapa de biblioteca. Eu coloco o que lá dentro? Eu posso colocar lá a biblioteca do Stylite Component? Posso. Posso Material UI? Posso colocar também. Posso colocar também a biblioteca do React.
posso e devo colocar. Por quê? Porque a biblioteca do React é uma das bibliotecas mais pesadas que a gente tem ali para carregar. Então imagina você ter um projeto que tem 10 times aí trabalhando, uma Netflix da vida. Netflix da vida tem mais ou menos o quê? Uns 100 times para trabalhar numa plataforma. E ela vai carregar todas as vezes aquele bendito biblioteca do React, que é o React e React DOM. Então imagina quanto tempo que você vai perder para renderizar toda vez aquela biblioteca, para depois ela dar instrução do que tem que carregar na página ou não. Então se eu tiver uma biblioteca de libs sempre lá fixada no meu header, fica bem mais fácil, porque eu só renderizo o componente e o restante ali do meu header ele continua estático, ele continua a mesma informação. Então foi isso que eu fiz e deu super certo, porque a taxa de velocidade ela caiu bastante. Eu estava usando uma foto para renderizar. Eu falei, vou renderizar as páginas com uma foto. E aí, foi instantâneo. Beleza. Aí, vamos lá. Quando a gente fala sobre vantagens que a gente tem no micro front-end, a gente tem o quê? A gente tem a questão de deploy independente, né? Então, esse também é um exemplo que tem no livro do Martin Fowler, que ele ilustrou muito bem como que é isso, né? Você tem ali o controle de versão de cada um dos projetos. Pode ser React, Vue, Angular, ou todo mundo React, ou todo mundo Vue, ou todo mundo Angular. Pode ser aí o que vocês quiserem. Desde que seja um SPA, para poder renderizar. Você tem ali a esteira de deploy, que ele vai fazer lá os testes, ele vai fazer as automações, as validações que precisa, e em seguida ele vai para a produção. A gente manda todos os bloquinhos para a produção e felicidade, né? A gente vai lá, sextou lá, sexta-feira, às 6 da tarde ali, vai lá beber com os amigos e tá tudo suave. Mas, se der problema em algum, deu problema no segundo projeto. Pô, os outros dois sextou, mas o segundo projeto ali, o time vai ter que ficar para resolver o BO. Então, não tem essa de ficar todo mundo, ou se a pessoa, ou se a empresa for do time que todo mundo se une ali, todo mundo se abraça e vamos lá, todo mundo resolver, resolve rápido e vai todo mundo embora rápido, melhor ainda. Beleza? Bom, mas aí a gente tem ali o que eu tinha falado para vocês, do Single Responsibility, que a gente tem ali as responsabilidades divididas, que eu tenho ali cadastro, pagamento e dashboard. Então, segreguei as responsabilidades, então cada um deles eu vou atuar de uma forma diferente. Beleza. Aí, formas de criar um micro front-end. Isso é até legal que eu criei esse storytelling aqui. Por quê? Porque eu fiz essa palestra aqui, essa não, um pouquinho diferente dessa, porque eu não tinha tanto conhecimento assim, e me trouxeram um caso que era do quê? A pessoa ela estava trabalhando com monolito e estava migrando esse monolito para micro front-end. Beleza, tranquilo. Só que o monolito não podia parar e ele era muito grande. O que eles fizeram? Pegaram o iframe, colocaram coisas que tinha no micro front-end dentro do monolito com o iframe para fazer quase um micro front-end dentro do monolito. Que aí eles estavam perguntando para mim sobre performance, como poderia melhorar a performance disso. Então, não tem como melhorar a performance disso. Ou você deixa o monolito de lado, ou você deixa o micro front-end de lado. Porque você tem que ver o que vai escalar para o seu projeto. Porque talvez eles fizeram algo que não estava no momento ideal, não estava no cenário certo, né, para eles fazerem. Né? Que era criar o micro front-end e deixar o monolito ali sendo utilizado e não ter um período para descontinuar ele. Porque é importante a gente definir o que primeiro? Prazo. Se a gente tem um prazo para encerrar, descontinuar aquele monolito, é mais fácil da gente criar um micro front-end. Por quê? Porque a gente sabe quanto que a gente vai atacar e qual que é o tempo que a gente vai precisar para poder desenvolver todo o micro front-end antes da gente descontinuar o monolito. Porque a gente trazer o que tem no micro front-end para dentro do monolito, dá uma trabalheira do caramba. Aí, para quem não sabe o que é um iframe, né? Um exemplo aí de 1900 e bolinha, que é o quê, né? Você tem ali o primeiro ali, a primeira linha ali em cima ali é um iframe, né? Uma renderização. É algo que você tem ali dentro da sua página. Você tem ali a sua página, você tem ali uma tag de HTML que você passa o URL de algum site que não esteja protegido, porque tem como proteger para não fazer embedded dele. E você consegue renderizar ali dentro da sua página a página terceira, por exemplo. Só que a gente tem vários problemas, né? Por que eu não aconselho utilizar iframe? Por mais que seja algo útil, a gente não pode utilizar iframe porque a gente não consegue ter tracking de dados. Então, exemplo, eu tenho aqui a minha aplicação que eu faço um cadastro de usuário, só que esse cadastro de usuário está em outro projeto e eu vou renderizar ele dentro de um projeto raiz ali. Se eu quiser utilizar o Hotjar, por exemplo, eu não consigo.
Se eu quiser utilizar o Google Tag Manager, eu também não consigo dentro do meu projeto. Por quê? Porque ele é um projeto hospedado pelo terceiro. Então, eu não consigo ter esse tracking de informação e eu não consigo ver se realmente está impactando utilizar aquele iframe ou não, porque eu não consigo ter rastreabilidade. Beleza. Outra forma, frameworks. Essa é uma das formas mais divertidas que tem, a mais fácil que tem, né? Hoje em dia, a gente tem vários players. Eu peguei aqui 4 dos mais famosos que tem, né? Que é o Fringe, que ele tem uma premissa muito boa para criar micro front-end. Eu já brinquei com ele um pouquinho. Eu tenho o Single SPA, que é o Single SPA é o que eu apanhei. Eu apanhei feio. Eu trabalhava na Americanas e eu trabalhava para o time de frete. E eu precisava criar uma outra aplicação para frete que fosse igual à primeira que eu estava utilizando, mas seria utilizado por outro time e também fosse versátil. Só que pensamos, utilizar micro front-end para isso seria útil? Falei, seria, porque é um caso ideal. Porque eu estaria com 2 projetos diferentes, eu reaproveitaria partes de algum projeto e partes de outro projeto para poder fazer isso. Porque tinha coisas que eu tinha que reescrever. Aí eu falei, vou começar a desenvolver isso. Só que tive um empecilho. O projeto ele foi criado com Create React App. E o Single SPA, ele utiliza o quê? Ele utiliza o Webpack para fazer a gestão de tudo. E o Single SPA, o Webpack dele é tudo ali embutido e você não consegue manipular esse documento. Falei, vou fazer o quê? Né? Vou fazer aquele famoso eject, que na documentação fala caminho sem volta. E é basicamente um caminho sem volta, porque apareceu muito arquivo ali dentro do meu projeto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Da onde estavam esses arquivos? Aí eu falei, vou migrando aos poucos, né? Rodei o projeto, funcionou? Não funcionou. Aí eu falei, beleza, né? Eu tinha dado um prazo de 1 semana para fazer esse estudo para o pessoal lá e falar, vamos usar ou não? Porque, por incrível que pareça, eu era sênior lá e o pessoal falou, Diego, você decide. Eu falei, tá bom, eu decido. Aí, falei, beleza, né? Vou pegar e copiar os módulos das minhas pastas e vou criar outro projeto. Pensei, vou fazer isso. Vou fazer isso. Criei um outro projeto, fui colocar, reaproveitar lá as pastas, funcionou. Também não funcionou com o Single SPA. Eu falei, meu, que diacho que está acontecendo aqui, velho? Aí, falei, eu vou tentar alguma coisa aqui. Criei um projeto ali do zero, falei, beleza, está funcionando. Não é o projeto do trampo, mas está funcionando. Consegui fazer o fluxo funcionar, beleza. Entendi como funciona o micro front-end ali. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer integração. Lá eles utilizavam GitLab e AWS. Eu falei, beleza, vou utilizar isso aqui também. Tinha na documentação? Não tinha. Tinha 2 anos que tinham criado o Single SPA e só funcionava com CircleCI. Cheguei, eu falei, eu vou perguntar para o pessoal ali do time que desenvolveu o Single SPA. Eu falei diretamente com o criador do negócio. Cheguei no Twitter, eu falei, mano, eu tenho um problema aqui, eu preciso escalar. Ele me chama no Slack. Chama no Slack, fiz uma call com ele. Falando inglês, eu falo péssimo inglês, mas eu consegui explicar para ele. E ele falou para mim, ó, o projeto não tem maturidade o suficiente para poder escalar com outros CIs. Por enquanto, a gente só está conseguindo dar manutenção e dar assistência ali para o CircleCI. Eu falei, beleza, é o que eu precisava. Peguei o printzinho não, peguei o histórico da conversa ali também. Mandei pro pessoal do trampo, eu falei, ó, não dá por causa disso, disso, então a gente não consegue fazer isso agora. Falei, beleza. Não conheci os outros, o Piral eu nunca usei, o Luigi também eu achei ele muito bom. E a gente tem a possibilidade do quê, né? A gente tem a possibilidade de utilizar o Webpack, né? Porque agora no Webpack 5 a gente tem um Model Federation que a gente consegue compartilhar alguns componentes da sua página, né? Então, se eu tenho ali um header, eu posso falar, eu quero compartilhar só o header e só o header vai estar disponível. Se eu quiser utilizar alguma outra coisa do outro projeto, não consigo, eu só tenho o header para utilizar. Ou eu posso utilizar exatamente tudo. Então, eu tenho essa praticidade. Bom, o que eu tenho mais, né? Eu tenho o JS puro, né? O JS puro é maravilhoso. Porém, eu tenho aí umas limitações. O projeto que eu fiz, eu fiz com JS puro. Eu falei, eu vou me arriscar. Eu já usei os outros, eu vou me arriscar no JS puro. Ali o que ele faz, né? Ele pega todos os projetos, ele cria ali o bundle dele, né? Ele cria ali o bundle. E eu consumo o bundle e falo ali, ó, no meu document element ali, eu vou renderizar o meu bundle. Então, eu consigo renderizar todo o meu projeto, eu consigo pegar ali o manifest, onde eu tenho lá o main.js, que é quando a gente build o projeto, ele fica menor ainda. Eu pego direto o main.js e falo, renderiza para mim, que é o JS puríssimo, que vai funcionar ali no seu navegador. Então, eu consigo renderizar ele. Aí, beleza, né? Essas são as formas da gente criar. E vamos lá, nos prós, né? A gente tem aqui projetos independentes, como eu já falei para vocês.
A gente pode utilizar um ou mais frameworks, né? Então, na verdade, é mais de um framework, né? Senão não vira micro front-end, vira só front-end. A gente tem ali os deploys para entrega contínua, trabalho contínuo entre as equipes, então fica mais fácil da gente gerenciar os times. A gente tem sincronização das demandas, então a demanda de vitrine pode estar sincronizada com pagamento e assim por diante, então a gente consegue sincronizar as demandas. E a gente tem um código-fonte coeso, né? Então a gente consegue ter um código mais limpo e mais objetivo ali na responsabilidade dele. E a gente tem ali a questão da responsabilidade que eu acabei de falar. Bom, e também a gente tem contras, né? Eu não vim aqui para falar só as maravilhas do micro front-end, né? A gente tem o ambiente para desenvolvimento / produção. Quando a gente pensa em micro front-end, a gente tem que pensar em o quê? Segregar vários projetos. Quem aqui já viu projetos de Kubernetes? Kubernetes não, de Docker Compose, que tem vários ambientes lá dentro. Vai funcionar basicamente da mesma forma na sua máquina. Pensa, a sua máquina tem 8 GB aí para subir o front-end. Seu projeto ali tem 7 front-end ali, 7 páginas. Você vai conseguir subir isso na sua máquina? Eu acredito que não com facilidade. Ela vai ficar ali se arrastando, mas ela vai funcionar. Não vai ter a performance que você quer, você vai acabar perdendo produtividade, então isso é um grande problema. Curva de aprendizado. Nem todo mundo tem familiaridade para trabalhar aí com micro front-end se ele não tiver muito bem estruturado. E se também não tiver uma liderança que consiga instruir o time a como trabalhar com micro front-end com facilidade. Aí a gente tem a questão de segurança, porque a gente não pode simplesmente colocar somente autenticação num micro front-end e nos outros não. Porque a gente tem um sério problema hoje em dia do quê? De passar as informações de um micro front-end para o outro. Tem gente que utiliza aí o PubSub, só que o PubSub ele trabalha com fila e a performance acaba sendo horrível, porque eu vou ter que mandar para a fila e essa fila vai ter que esperar ali o tempo dela responder e descer ali para o subscription dela e você receber as informações e fazer ali a renderização. E a responsividade que a gente entra na questão do quê? Design System. Se a sua empresa ela não trabalha com Design System, você tem grande chance de fazer um micro front-end diferente do outro. Então, se você não segue um padrão ali de Design System, ou não tem um design dedicado para trabalhar com micro front-end dentro do seu squad, você tem grandes chances de fazer uma página diferente da outra. Aí, a gente tem alguns questionamentos para fazer antes, né? Quais outras opções de arquitetura de front-end que a gente tem para utilizar, né? Que a gente tem ali monolito, tem front-end e back-end, tem micro front-end, tem o BFF para utilizar. Então, tem várias possibilidades de arquitetura. Por que a gente vai utilizar micro front-end? Porque ele é o hype do mercado? Talvez a gente precisa rever esse conceito, né? Quais os desafios que o micro front-end vai afetar ali no seu time? Então, você tem a questão de curva de aprendizado também, né? Quais impactos culturais que você vai ter ali dentro do seu squad? Se você tem um squad muito pequeno e você tem que dividir o seu projeto em várias partes, não compensa utilizar micro front-end. Por quê? Porque o ideal é ter vários times e cada um cuidando de um. Ou você pode fazer um gerenciamento ali de entregas contínuas e cada vez que vocês prometerem uma sprint, vai ser a sprint para uma parte do micro front-end. Aí vai da gestão ali do seu time e do planejamento de entregas ali com o seu stakeholder. Bom, aí quando a gente pensa também, né, se a gente está sendo totalmente sincero em relação às entregas, né, a utilização do micro front-end, a gente pensando no hype do mercado, né, e se a gente está trabalhando também com os pedaços de código da forma correta. Porque não adianta nada a gente fazer um micro front-end e fazer Ctrl+C, Ctrl+V várias vezes ali, porque não compensa. Então, acaba vendo a questão de escalabilidade ali dentro do seu projeto. Porque se tem muito Ctrl+C, Ctrl+V é porque você precisa rearquiteturar o seu projeto e planejar ele de uma forma diferente. Beleza? Aí, eu trouxe aqui para vocês, né? De novo, para vocês lembrarem como que é ali o micro front-end, do que eu acabei de falar aqui. E a gente acaba pensando como que a gente pensa, como que a gente desenvolve algo desse tipo. Aí, a gente fez esse aqui, né? Fiz isso aqui algumas horas, tipo umas 6 horas assim. Eu falei, vou estudar o GS puro. E aí eu fiz ele aqui, né? Não dá para ler o que está escrito ali, mas basicamente está escrito orquestrador, que é a página principal, que tem eu ali. E aí os dois gatos ali é projeto 1, projeto 2. Só que ele está sendo executado aqui. Aí, beleza. E basicamente a qualidade ela fica ruim aqui, mas eu vou descrever o que está aqui para vocês. Ali no primeiro, ele está basicamente o quê? É o meu orquestrador. E meu orquestrador, ele tem ali Cats, que foi o nome que eu defini para ele ali no meu orquestrador, que ele vai ser Cats.
E em seguida, eu tenho o localhost 3001 e eu tenho o bundle dele. E aqui embaixo eu tenho o localhost 5000, onde eu tenho as bibliotecas. Eu tenho ali React Doom e React Prod, né, que é o React de produção, que ele acaba sendo menor. E também eu tenho aqui o outro localhost 3002. Então, eu tenho ali os 3 projetos rodando, eu consigo ver ali no meu source, ali no meu inspecionar elemento, e ter a noção do que está acontecendo ali no meu projeto. Então, eu consigo ver eles com facilidade. E era isso que eu queria trazer para vocês de micro front-end. Se tiverem perguntas, levante a mão. Eu tenho tempo para perguntas? Não tenho tempo para perguntas, mas eu estarei aqui e vocês podem me mandar perguntas, né? Fazer perguntas. E vocês podem me encontrar aqui por esse QR Code que tem todas as minhas redes sociais, inclusive a minha lista de espera ali do meu cursinho de React. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Pela seriedade do nosso site, o Canaltech até parece uma empresa tradicional. Mas nas redes sociais dá para se surpreender com a nossa maneira inusitada de analisar produtos. Nossos comparativos e testes de performance vão te ajudar nas suas escolhas. Tem coisa